pessoal da Amada Igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém! Estou feliz nessa noite por estar aqui. Glória a Deus, aleluia! A palavra do Senhor, nessa noite, gostaria de estar aqui para ouvir a palavra, mas Deus, Ele nos trouxe essa data para nós trazer a palavra de Deus e aleluia com essa igreja, amém? Amém. Agradeço o convite do pastor, o qual nos confiou estar aqui nessa noite, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que tem orado em nosso favor aqui, neste lugar. Agradeço a Deus pela família que Deus tem me dado, aleluia, foi uma família que Deus prometeu, ainda quando eu estava ainda bem jovem, pregando a palavra de Deus. Eu me lembro de uma revelação que Deus, aleluia, passou para mim e disse: eu darei uma família que aonde tu irás, elas vão estar contigo. Aleluia, e fazendo a obra lado a lado com você. Aleluia. Eu agradeço a Deus. Hoje eu me alegrei quando meu neto entrou dentro do meu carro com a Bíblia na mão e disse para mim: vô, aleluia, você é um pregador mirim. Deus e glória. Glória a Deus. Aleluia. E tudo isso, irmãos, é confirmação das revelações que Deus já tem passado para nós, né? Aleluia. Muitas vezes eu digo sempre, irmãos, nós nem era para pedir algo para o Senhor, nós era só para agradecer porque Ele é na nossa vida e o que tem feito na nossa vida. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu tinha uma palavra aqui para a igreja, mas Deus, aleluia, Ele mudou tudo que eu tinha aqui. Aleluia. E depois que Deus passou uma revelação aqui dessa igreja para mim, eu pude entender a palavra nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Atos 12, versículo 5. Vamos ler só um versículo aqui para ganhar tempo dessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde nós temos passado, Deus, Ele tem manifestado o seu poder, tem curado, tem libertado, tem transformado, tem batizado com o Espírito Santo, crianças. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. De 3, 4 anos aí Deus tem batizado com o Espírito Santo e nós só celebramos nisso, irmãos, porque eu sempre digo, pastor, aleluia, um instrumento, se não usar ele, é verdade, Senhor. Aleluia, ele acaba enferrujando, acaba saindo fora de escala, acaba entortando, aleluia, depois não vai prestar mais, e assim é o crente nas mãos de Deus. Nós temos um instrumento e Deus tem que usar, nós, para que nós não viemos, aleluia, estragar. E depois que estragar, nós vemos que para arrumar um aparelho estragado custa um preço alto, e assim somos nós que somos crentes na presença de Deus, aleluia. Atos 12, versículo 5, que diz assim, aleluia: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Amém? Amém. Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Como eu falei, irmãos, aleluia, nessa noite, eu tinha preparado a mensagem, aleluia, para trazer aqui para a igreja do Senhor. Eu dizia para minha esposa hoje à tarde, dentro do meu carro, quando nós saímos ali, aleluia, eu disse, aleluia, eu saio tanto pregar a palavra de Deus, mas nunca me aconteceu como está acontecendo hoje. Eu não tenho uma palavra para pregar. Será que não é eu que vou pregar hoje? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Cheguei em casa, preparei a mensagem, pastor, aleluia, para trazer aqui. Quando eu sentei nesse banco, Deus, Ele mudou toda a mensagem aqui nessa noite. Amém. Aleluia. E eu dizia para Deus: Deus, por que isso, Jesus? Aleluia. Aleluia. E foi quando Ele passou uma revelação desta igreja aqui para mim. Aleluia. Se Deus autorizar, depois eu falarei, o que Deus mostrou nessa igreja. Se não, se é para nós orar, nós vamos só orar por ela. Amém? Aleluia, nós temos que entender, irmãos, que a revelação tem revelação que é para nós passar,
aleluia, tem revelação que é para a igreja ouvir, e tem revelação que é só para a pessoa que está recebendo que tem que ouvir também. Aleluia, como tem revelação que nós só temos que orar por ela, aleluia. E o profeta tem que entender isso, né? Nós não precisamos sair daí por aí dizendo que nós somos profetas. Alguém tem que olhar e nós temos que reconhecer que nós somos profetas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós vimos, aleluia, é a história de um rei, aleluia, a qual, aleluia, ele mandava no país. Nós vimos que quando nós falamos em rei, nós falamos com autoridade, aleluia, que ele manda e desmanda, e ele faz o que ele bem quiser e desfaz no mesmo tempo. E aleluia, nós vimos um rei chamado rei Herodes, que estava governando aquele país. E nós vimos que, aleluia, aquele rei começou a olhar para um povo, aleluia, e esse povo nada mais, nada menos era um povo evangélico como nós aqui nessa noite, aleluia, que estamos aqui adorando o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e esse rei começou a olhar para este povo, e esse povo começou a incomodar o rei, aleluia. Se nós vemos nas escrituras, aleluia, ele começou a olhar e começou a se incomodar com aquilo. E hoje nós não é diferente, pastor. Muitas pessoas têm olhado para a igreja do Senhor, têm olhado para nós e têm se incomodado com nós, aleluia, por causa do barulho, por causa da oração, por causa do jejum que tem incomodado Satanás lá nos infernos, aleluia. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós vimos, aleluia, que esse rei começou a olhar e começou a botar na mente, no coração, Satanás começou a botar aleluia, no coração do rei, aleluia, para se levantar contra esse povo, aleluia, que estava evangelizando, estava pregando. E uma coisa que mais me chama a atenção nesses últimos dias, eu estava na cidade de Lindolfo Collor, a semana passada eu ainda trazia, aleluia, a palavra de Deus, que muitos têm reclamado hoje, a dificuldade de fazer a obra de Deus. A dificuldade era lá atrás, irmãos, quando, aleluia, eles pegavam os profetas, lançavam na cadeia, aleluia. A dificuldade era lá atrás, quando, aleluia, eles pegavam os profetas, levavam para as praças públicas, açoitar e nu ainda para passar, aleluia, as maiores vergonhas perante o povo. Hoje nós temos liberdade para pregar, nós temos liberdade para falar do amor de Deus, aonde nós ponhamos o nosso pé. E muitas vezes nós ficamos reclamando, pastor, aleluia, que está difícil nós fazer a obra do Senhor. Difícil nada, está hoje, nós estamos vivendo, é a época mais fácil que tem de nós fazer a obra do Senhor, aleluia. Só que Satanás tem colocado no meio do seu povo, aleluia, aleluia, uma fadiga, aleluia, para que as pessoas não mais fazem a obra, não evangelizam, não prega, não canta, não louva o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor está aqui dizendo, eu sou para essa igreja, porque essa igreja ainda ora. Aleluia. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vimos que esse rei começou a se levantar contra os homens de Deus que pregavam o evangelho. Sabe o que é o prejuízo, irmãos? Aleluia, que Satanás ele se incomoda com aquele que busca, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que prega, aquele que fala da salvação, aquele que fala do céu. Aleluia. Se as coisas estão tudo bem para você, cuidado. Aleluia, minha vida está bem, aleluia, bem, aleluia, financeira, minha vida está bem no meu lar, está com a minha família. Tome cuidado, aleluia, com isso que está acontecendo, porque quando tu está fazendo a vontade de Deus, Satanás ele vem com tudo para te derrubar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas veja só, irmãos, quando nós olhamos, aleluia, o rei, ele pega e vai lá, aleluia, Tiago estava pregando, ele foi lá e o que aconteceu? Eu vou pregar aqui bem, aleluia, rapidinho aqui para os irmãos entenderem essa noite, por causa do nosso horário. Olha só, aleluia, quando nós vimos que ele foi lá, pega, mata Tiago, irmão de João, aleluia, ele começou, a Bíblia Sagrada diz que Satanás colocou no seu coração, que ele veio a gostar daquilo que ele fez. Agora tu imagina, irmãos, quando nós vimos, aleluia, a palavra de Deus falando
que um homem mata um profeta e agora vem gostar do que fez. Aleluia. E profeta era um homem de Deus. Aleluia. Tiago era um homem de Deus. Aleluia. Ele vivia em oração, vivia em jejum, ele vivia em santidade. Aleluia. Ele vivia pela palavra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora vem o rei e mata. E aquilo começou a criar aquele desejo. Aleluia. Cada vez mais na vida do rei. Aleluia. De matar os profetas, de prender. Só que tem uma coisa, nós vamos entender nesta noite, pastores. Aleluia, nós vamos entender, aleluia, a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia, porque nós vimos, nos dias que nós estamos vivendo, pessoas veem e louvam, aleluia, o nome santo do Senhor. Pergunta para elas o que elas são toda a vida na casa de Deus. Aleluia. Pergunta o que eles são, pregadores da palavra de Deus, mas não vive numa vida no altar, não vive numa vida de oração, não vive numa vida de consagração, não está dentro da palavra. Aleluia. Vem qualquer guerrinha sobre eles. Você foi o levita, você foi o pregador, você foi o missionário, você foi o pastor, aonde vai ter igreja para o verdadeiro. Mas nessa noite, aleluia, o Senhor está dizendo aqui, aleluia, aquele que vive em oração permanece de pé. A igreja que vive em oração permanece de pé, permanece de pé. E aqui nesta noite o Senhor está dizendo, é na oração que esta igreja vai continuar marchando neste lugar. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora ele vai lá e prende Pedro. Aleluia. Todos entendem, sabem a história de Pedro. Aleluia. Pedro ele era um homem, aleluia, bravo. Aleluia, que qualquer coisinha ele puxava da sua espada e saía, aleluia, em cima do camarada. Mas quando Deus converte Pedro, aleluia, Pedro fica o homem mais simples do mundo. Aleluia, porque quando ele entendeu a palavra, primeira coisa, a santidade na vida dele, deixa o homem mansinho. Aleluia. Glória a Deus, o homem bravo você vai. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa, quando o homem bebe em santidade, é convertido de verdade. Você olha no rosto dele e pode dizer, esse é crente de verdade. Esse nós podemos confiar. Aleluia. Ele não mata ninguém. Aleluia. Pode contar até os teus segredos para ele. Ele não vai se matar. Ele não vai matar a igreja. Aleluia. Sabe quando alguém vem falar mal da igreja? Ele vence no joelho, não é na ponta da língua. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí com ele a igreja vai recebendo a vitória. Deus, aleluia. Aleluia. Se alguém falou para mim, a igreja lá tal é só misericórdia de Deus, eu digo, aleluia, eu olhei para ele e disse, irmão, e como está a tua? Como está o tempo teu? Aleluia, na presença de Deus. Aleluia. A igreja não vai te levar para o céu. O pastor não vai te levar para o céu. Os obreiros não vão levar para o céu. Quem vai levar você para o céu é a palavra. Aleluia. Então para de olhar para a vida de alguém e olha só para ele, que é o dono. Mas só você. Vai chegar. Esse é a presença de Deus aqui nesta noite. Agora quando eles lançam Pedro, aleluia, na prisão, a Bíblia Sagrada diz que eles começam a tramar, aleluia, um laço para Pedro, aleluia, para ir lá e mostrar também a humilhação de Pedro para aquele povo, aleluia. Só que nós vimos na vida de Pedro uma coisa diferente, aleluia. Nós vimos que no meio da família de Pedro, aleluia, tinha uma igreja, aleluia, e a Bíblia Sagrada diz que a igreja estava olhando por Pedro, aleluia. O que você quer dizer com isso, missionário? Eu quero dizer que a oração você vence até o inferno, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não vence só o capitão do inferno, mas você vence o inferno todo se estiver alicerçado na oração. Deus, aleluia. Aleluia. A minha esposa mandou um testemunho aqui nesta noite. Aleluia. Eu nunca pedi dom para Deus. Aleluia. Aleluia. Você me disse, Deus, tu me usa conforme a minha capacidade. Aleluia. Mas só que um dia eu disse, Senhor, a tua palavra fala sobre os sinais.
sobre a tua igreja. E o que é sinais? É cura divina, batismo com o Espírito Santo, libertação. Aleluia, dentro das igrejas. E aí vai. Aleluia. Eu quero isso para a minha vida. Aleluia. Se eu sou pregador da tua palavra, eu quero que os sinais aconteçam. Aleluia. Porque eu vejo tantas pessoas, aleluia, dentro das igrejas sofrendo, aleluia, com enfermidade. Aleluia. Como a minha esposa falou, tomando até remédio controlado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu dizia, pastor, me permita aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nós como pregadores, estamos lembrando do Senhor. Nós temos que começar a virar moeda do outro lado. Aleluia. E dizer que depressão não é enfermidade. Que depressão é demônios que estão perturbando pessoas. Como assim vai missionário de prova a prova? Lembra do rei? Aleluia. Quando estava perturbado lá com o espírito de depressão, Deus usava Davi para ir lá tocar sua harpinha. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que o espírito depressivo saía da vida do aleluia. Aleluia do rei. Aleluia. Então nós temos que começar a pregar a realidade. Pregar que o pecado leva você para a morte. Aleluia. Pregar que o pecado leva você para o inferno. Aleluia. Nós somos pregadores. Aleluia. Então vamos no céu. Deus levou nós, levantou nós para pregar. Levantou essa igreja para pregar. Então mostre o céu para esta humanidade. Aleluia. Agora eles esqueceram. Aleluia, que Pedro tinha uma família. Esqueceram que Pedro tinha uma igreja. Aleluia, olha. Aleluia, a importância da igreja. Aleluia. A importância da oração. Aleluia. Hoje nós vimos crentes que não oram mais. Chega na igreja, se o pastor orar meia hora, o pastor já está transpassando. Aleluia. Eu passava na frente de um bailão essa semana, que eu vinha vindo de uma escala que eu estava pregando. Aleluia. E o pastor me deu um horário, e eu tenho que cumprir com o horário. Aleluia. Mas quando eu passei na frente daquele bailão, era mais ou menos quase meia-noite. Eles estavam explodindo com aquele som. Aleluia, cantando, dançando. Carlos, se nós fosse contar quantos carros nós se perdia nas contas. Eu disse, misericórdia, a igreja tem que ter horário. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz, não te apressa de sair da presença do rei. Não te apressa de sair da minha presença. Aleluia. Quando você está orando, não te apressa a levantar o teu joelho dali. Quando você está jejuando, não te apressa com o horário. Aleluia. Diz, vai Deus, me dá a capacidade para que eu possa te buscar mais e mais na minha vida. Aleluia. Quando o pregador está pregando, as igrejas estão todas lá sentadas no banco. Aleluia. Jesus revela para o pastor, revela para o missionário, mas não ora, não busca, não vigia, não faz nada para Deus e quer que Deus revele. O que Deus vai revelar da tua vida? Aleluia. Agora a igreja, a Bíblia Sagrada diz que Deus, aleluia, coloque Pedro na cadeia. Aleluia. Mas tinha uma igreja do Querma. Aleluia. Tinha uma igreja que estava lá. Aleluia. Eu sempre digo, quer conhecer crente de verdade, olha para o joelho dele. Aleluia. Quer conhecer crente de verdade, não é aquelas irmãzinhas com a saia para cima do joelho, com o seu, aleluia, joelhozinho branquinho, aleluia, que é uma benção, né? Aleluia, mas não tem nenhum calo, aleluia, não está calejado e quer vir cantar, quer vir profetizar no meio da igreja, fora de mim, Satanás. Aleluia, porque aquele que está na oração, aleluia, está na palavra, que verdadeiramente é profeta de Deus. Aleluia. A igreja estava lá de joelho, dizendo, Deus, aleluia, Pedro é o teu servo, ele prega a tua palavra, tira ele de lá daquele lugar. Aleluia. Aleluia. Me permita aqui, irmão, você me diga, eu não saio da minha casa, pastor, para pregar o que a igreja quer ouvir, não. Aleluia, eu não saio da minha casa para pregar o que eu quero, não. Se eu saísse da minha casa pregar o que eu queria, eu ia pregar o que eu estudei em casa. Aleluia. Eu prego conforme a necessidade da noiva do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Pedro estava lá, mas tinha uma igreja de joelho.
Aleluia, vale a pena, não vale? Aleluia. Glória a Deus, irmão, falou um testemunho aqui. E eu lembrei, lá dentro da guarita, só eu e Deus. Aleluia, eu oro, eu busco quase a noite toda. Aleluia. Glória a Deus, louva o nome santo do Senhor. Se eu cantar um corinho aqui, a igreja toda se levanta e vai embora. Aleluia, mas lá eu canto. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá eu canto. Aleluia. E o Senhor vem e me enche. Glória a Deus. Irmãos, e quando eu estava orando, eu dizia para Deus, Deus, aleluia, eu não tenho dinheiro, Jesus. Aleluia. Eu peguei agora no serviço e não tenho dinheiro para vir. Eu trabalhava na cidade de São Leopoldo. Aleluia. E o tanque no meu carro estava na reserva. E no outro dia eu não tinha de onde tirar para botar dinheiro no meu carro, a gasolina no meu carro. Aleluia. E eu lá clamei ao Senhor, Senhor. Aleluia. Essa porta foi tu que abriu, Senhor. Aleluia. Então me dá condições. Aleluia. Meu patrão é pai de santo. Eu estou orando para te salvar ele. Aleluia, Jesus. E eu não quero dar um mau testemunho. Eu tenho que vir, nem que for a pé amanhã. Aleluia. Ou seja, na outra noite eu trabalho uma noite sim, outra não. Aleluia. E eu falava com Deus. Deus, dá um jeito, Jesus. Eu sou teu servo. E eu tenho que dar, não é aquelas pessoas que oram para Deus abrir as portas. Depois Deus abre. Aleluia. Eles vão lá e começa de qualquer jeito. Não. Aleluia. Só misericórdia de Deus. E eu orando e pedindo ao Senhor, orei aquela noite. Aleluia, de madrugada, pedindo a Deus. Quando eu chego em casa, aleluia, não falei nada para minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Ela olhou para mim e disse, aleluia, que eu chego em casa quase 7 horas da manhã. Ela olhou para mim e disse, aleluia, nós temos uma vitória. Eu disse, que vitória? Aleluia, fulana de tal veio aqui e deu tanto em dinheiro para nós. Eu disse, o quê? Aleluia. Ela disse, aleluia. Ela disse que recebeu um dinheiro e sentiu de trazer para nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem Deus usou, irmãos? Uma pessoa que não é evangélica, é uma pessoa distanciada nos caminhos de Deus. Mas Deus não usou a corvo para não deixar o profeta passar fome. Aleluia. Deus usa quem Ele quer, porque Ele ouve a oração. Aleluia. Vale a pena, irmão. Aleluia. Não precisa você sair por aí se humilhando. Aleluia. E contando história. Aleluia. De fracasso. Aleluia. Você tem que contar uma história para Ele. Ele que dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha gasolina o mês todo com aquele dinheiro. Estou glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, não é? Aleluia. Mas você tem que orar, você tem que buscar. Quando eu disse, Jesus, eu quero meus sinais, o Senhor disse assim, então tu vai pagar preço. E você imagina o preço que eu tenho pagado. Meus filhos sabem o preço que eu tenho pagado. Mas aonde eu tenho ido, as pessoas têm vomitado câncer para a glória do Senhor. Criança de 3 anos recebendo o Espírito Santo. Aleluia. Deus levantando pessoas, devolvendo vidas para as pessoas que estavam morrendo, que tinham 2, 3 dias de vida. Aleluia. E Deus restaurou e hoje estão pregando o Evangelho de Deus. Esse é meu Deus. Mas nós pagamos um preço que vocês nunca vão imaginar. Aleluia. Deus, nós pagamos. Tem pessoas que acham que as coisas de Deus é assim, não. Aleluia. Se você quer ser alguma coisa, paga preço. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena você pagar preço pelo Evangelho. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Aleluia. Você paga preço pelo Evangelho. Irmãos, eu vejo uma igreja orando por Pedro. Quando aleluia, solta Pedro teve uma visão dentro daquela cadeia. Aleluia, quando Pedro teve aquela visão, ele estava dormindo. E a Bíblia Sagrada, olha só, irmãos. Aleluia, Deus envia os anjos lá naquela prisão. Glória. E pega Pedro, me permita aqui, pastor. Pedro estava dormindo, pode ficar sentado, pastor. Pedro estava dormindo lá naquele banco. E o anjo chega, é bíblico, está na Bíblia. Se você ler esse texto, você vai ver. Aleluia, o anjo vai lá. Acorda daí, dormioco. Aleluia. A igreja estava orando, mas ele estava dormindo. Aleluia. Como eu preguei lá em Novo Colo semana passada. Aleluia. Quem era para estar dormindo eram os profetas que estavam lá dentro, porque eles tinham sido açoitados na praça pública. Aleluia. Estava lá preso. Aleluia. Naquela cadeia. Mas a Bíblia diz que foi ao contrário. Quem
aleluia, de joelho lá, aleluia, levando aí, aí Pedro levando aí, o Senhor hoje disse, amarra a tua sandália nos teus pés, aleluia, pega a tua capa, bota por cima, aleluia, e vai embora daí, o que tu faz aí, sai daí, aleluia, e Pedro ainda achando que era visão, sai a primeira, a segunda, a terceira, quando ele anda na estrada, na rua, a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que os anjos abandonam ele, e quando os anjos abandonam, aí ele foi entender que não era visão, aí ele se lembrou da igreja, aleluia, chegou na igreja, aleluia, onde ele estava orando, bate na porta, vem uma jovenzinha, aleluia, atender Pedro, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O que é isso? Deus usando os jovens, Deus usando as crianças, já era naquela época, e hoje é o que Deus quer, aleluia, como meus amigos, aleluia, Neto falou, eu quero ser um pregador mirim, é isso que Deus quer fazer na vida dos crentes, Aleluia. mas vai depender de mim que sou pai, vai depender de você que é mãe, vai depender de vocês, da maneira que vocês são, porque o pai e a mãe é o exemplo de qualquer filho. Aleluia. Não adianta chorar, não adianta sapatear, aleluia, porque foi você que levou ele para esse caminho. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, ensina o teu filho no caminho certo, para que quando ele cresça, ele não se desviará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus falou comigo que ia dar a família, eu podia me atirar nas cordas. Deus falou da palavra, então, não, mas eu procurei buscar mais na palavra para ensinar eles, mostrar o caminho certo. Quando eles faziam coisas erradas, eu não podia. Eu falar para eles, o que tu fez é errado. Você não pode fazer isso. A Bíblia condena. E começar a passar a palavra para eles. É isso que os pais hoje têm que fazer para os seus filhos. Demônio não tem, aleluia, comando na vida da família que ora. Aleluia. Pedro estava lá, eu já vou parar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aí eles foram lá, a guria jovem lá, foi lá, aleluia, chamou, aleluia, eles que estavam orando e disse, olha, aleluia, Pedro está ali, aleluia, aleluia. Creio que ela foi lá com aquela ansiedade, né, pastor? Aleluia, Deus ouviu a oração, aleluia, tirou Pedro da prisão, aleluia, foi lá e disse, aleluia, creio que se fosse de nós dizia, pode parar de orar. Pode parar de orar, aleluia, nossa vitória nós já recebemos, Pedro estava ali, mas quem estava orando disse para ela, menino, que está ficando doida, aleluia, Pedro está na cadeia, mas ela insistia e dizia, não, aleluia, Pedro está ali na porta, e ainda Pedro insistia, ainda batendo na porta, aleluia, Pedro estava ali, a própria igreja, aleluia, muitas vezes está orando, está dizendo que Deus não vai fazer, aleluia, a própria igreja está orando, e dizendo que não é Deus, aleluia, o que nós temos que fazer, é parar de acreditar na língua do inferno e acreditar na profecia que vem do alto céu. Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Pare de acreditar nos fofoqueiros mentirosos, nos adúlteros que não sabem o que fala. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que vivem só da vida dos outros, contam testemunho só da vida dos outros. Aleluia. Fulano recebeu isso, fulano recebeu não. Quem tem que receber é você. Aleluia. Deus mudou a vida libertando. Quem tem que mudar é você. Aleluia. Louvado seja o Deus. Aleluia. Aleluia. E só quem pode mudar é o Senhor, é a palavra. A Bíblia Sagrada diz, conhecerei a verdade vos libertará. Então ande-se nós como profeta. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar a palavra. Para que haja renovação dentro das igrejas. Se coloca em pé nesta noite. Eu não vou poder concluir a mensagem por causa do nosso horário. Aleluia, mas você pode estudar essa palavra em casa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pessoas que estão jejuando, estão orando, mas não acreditam nem nelas, muito menos em Deus. Aleluia, nós precisamos mudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas vidas eu cheguei na sua casa.
aleluia, para orar, e eles dizendo: não vai dar certo, aleluia. E eu perguntar para eles: mas tu não está orando, irmão? Aleluia, você não está orando, irmão? Tô, aleluia, mas então como é que você está dizendo que não vai dar certo? Não está acreditando nem em ti mesmo, aleluia, glória a Deus. Vai mudar, se nós estamos orando, vai mudar. Se nós estamos buscando, nós vamos receber, Aleluia. em nome de Jesus Cristo, aleluia. Os projetos vão dar certo, mas nós temos que acreditar, aleluia. Tem pessoas que oram pelo seu marido, a vida toda não recebe, porque elas não acreditam na libertação. Vai morrer orando se você não acreditar. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor está dizendo: é eu que mudo os pensamentos aqui dentro desta igreja, nesta noite. Glória. Aleluia. Aleluia. Vai mudar, mas você precisa acreditar. Aleluia. Deus vai fazer, mas você precisa acreditar. Aleluia. Para de dar ouvido para os seus, para de dar ouvido para essa humanidade, para de dar ouvido para aqueles que não servem a Deus. Aleluia. Aleluia, de dar ouvido para aqueles que não crêem. Aleluia, dá ouvido na palavra, dá ouvido no pregador, dá ouvido para o pastor. Aleluia, para de dar, aleluia, ouvido para os negativos da tua vida. Deus, aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia, fecha os teus olhos. Aleluia, eu vejo aqui, irmãos. Aleluia, uma nuvem do Espírito Santo. Eu vejo uma nuvem de vitória aqui para esta igreja. Olha só, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você abrir os teus olhos espirituais, aleluia, você vai ver o anjo passeando aqui. Aleluia. Vai passando. Eu sei, aleluia, tenho certeza, porque eu já vi até barulhos de asa do Espírito Santo aqui nessa noite, dos anjos de Deus aqui nessa noite. Aleluia, e Ele está dizendo: aleluia, eu estou aqui para curar vidas que estão aqui. Aleluia, eu estou aqui, aleluia, para mudar a vida, aleluia, de alguém aqui nesta noite. Aleluia, então fecha os teus olhos e começa a clamar e começa a buscar. Aleluia, nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, vem cá, irmão. Aleluia, isso, você aí. Aleluia, vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, gente. Lamandaraço. Oh, Espírito Santo, Deus está mandando na casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, diga glória. Aleluia, diga aleluia. Diga Deus. Eu preciso te ouvir. A tua voz. Eu preciso de sentir a tua mão poderosa e tocar nessa noite. Deus, eu preciso que o Senhor coloque as tuas mãos nos meus ouvidos. Diga, aleluia, para que abra espiritualmente, para que assim a minha mente possa, ai, Shaddai, decantula, mandaracei, eita, lá, mandaraçou, divinicantula, mandaracei. Olha só, aleluia, Shai, não sabe eu que quem cuida dos teus sou eu? Quantas vezes mais eu preciso falar isso? Aleluia. Quantas vezes eu preciso falar isso? Aleluia, que no céu sei eu que cuido. Fica tranquilo, porque o que eu prometi eu vou te entregar. Lembra daquela oração que tu fizeste a mim? Que parece que eu me calei e não te respondi. Mas eu ouvi muito bem o que tu pedisse a mim. E se alguém te ouvisse tu pedindo a mim, aleluia, diria: te quero
Aleluia. Eu gostaria que a igreja escutasse um pouco agora. Glória! Aleluia. Olha o que Deus me mostrou e Ele está me permitindo aqui para mim falar para o Senhor. Glória! Aleluia! Aleluia. Glória! O Senhor disse para mim dizer para você. Aleluia. Se você orava uma vez, ore duas. Aleluia! Se você jejuava uma vez, jejuma uma mais. Aleluia! Se você puxava os obreiros, puxa mais. Aleluia! Se você puxava a igreja, puxa mais. Aleluia. Você pode dizer por que, missionário? Aleluia, porque eu vi aqui nessa igreja, quando eu sentei aqui. Ai, eu entreguei quase a mesma profecia numa igreja aqui em Capela de Santana. A igreja estava bombando. Ai, me dei conta, mas o pastor não deu ouvido para a revelação e a profecia. Ai, e não fez o que Deus mandou. E hoje a igreja está quase fechando as portas. Mas Deus avisou. Deus avisou. Deus avisou. E quando Deus avisa, cuidado. Pastor, eu vi o projeto de Satanás sendo assinado pelo Lúcifer contra esta igreja aqui neste lugar e contra o ministério. Eu tenho um vídeo nas redes sociais, aleluia, que qualquer um de você pode entrar no nosso YouTube lá e ver. Aleluia, nós tínhamos uma convenção na igreja que eu congregava. Aleluia, a convenção era no outro dia. O pastor presidente pregou, aleluia, num dia antes na nossa congregação. E quando ele pregou, o Senhor mandou dizer para ele, aleluia, para ele se preparar, porque a convenção ia dar um estouro muito forte, aleluia, que ia abalar todo mundo. E quando nós chegamos na convenção, até a polícia tinha dentro, aleluia, dentro do pátio da convenção, aleluia. Olha só, mas Deus antes disse para me dizer, para o pastor, o Senhor está rasgando papel da igreja e lançando no chão e pisando em cima e entregando outro papel para você. Aleluia, aleluia. Quando chegamos naquela convenção, aleluia, os homens tomaram duas igrejas dele, aleluia, e ele abriu outro ministério. As duas igrejas que foi tomada estão com as portas fechadas, um templo bonito, hoje é uma loja lá dentro, mas o papel que Deus deu honrou, e a igreja deles estão até na cidade, aleluia, no estado de Mato Grosso, para honrar a profecia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor está dizendo para me dizer para ti, pastor, aleluia, ora, aleluia, jejuma, bota a igreja em oração. Ai, te cantula mandaracei, porque senão o diabo vai se lançar contra essa igreja. Mas se vocês buscar a face do Senhor e orar e jejuar, o Senhor diz que tu verás o que ele vai fazer no meio deste ministério. Ai, mas ele é a oração do ministério, diz o Senhor Jeová para você nesta noite. Aleluia, Jesus! Foi essa revelação que eu entendi a palavra. Aleluia! Deus vivo, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Não aconteceu coisas piores ainda, diz o Senhor para você, porque você tem orado, você tem sido esteio. Aquela vontade que vem de orar, de buscar, de jejuar é o Senhor. E quando você está de joelho, alguém da tua família está de pé. Mas no momento que você deixar de orar, vai vir uma palavra de maldição que foi jogada no meio da tua família. O Senhor ainda não permitiu por causa das tuas orações. Muitas vezes você não entende por quê, mas hoje o Senhor está fazendo você entender